Bom dia, caríssimos alunos do Colégio Militar de Brasília, tudo bem? Aqui é a Tenente Adriana e hoje vamos dar início à nossa revisão para a nossa avaliação 7, a A7. Mas no finalzinho da aula, prometo que já vou dar um spoiler do novo conteúdo que é sobre raça, racismo, etnia, né? Conversar um pouco sobre esses assuntos tão importantes dentro da nossa sociedade, a sociedade brasileira, tá bom? Então, vamos lá? Lembrando que aqui a revisão é o caminho das pedras. Se você quer tirar uma nota boa, legal, estuda aqui por esses slides da revisão, que é sucesso garantido. Mas, para ter um sucesso, tem que ter o estudo, né? Professora, eu posso estudar pelo livro Sociologia em Movimento? Pode, fique à vontade também. O livro trata sobre a maioria dos assuntos que serão abordados na nossa A7, né? Mas para facilitar o estudo de vocês, né? Eu deixo disponível os slides com a revisão para a A7. A A7 não vai ser essa semana que vem, vai ser na outra. Eu posso estar enganada, então acompanhe a data da nossa avaliação pelo chat, pelo Fórum Tira Dúvidas, tá bom? E qualquer dúvida que você tenha sobre a aula, qualquer dúvida que você que possa surgir durante a nossa revisão, você pode chamar aí no chat, tá bom? Se eu não tiver no chat, vai estar a professora Celiana, a tenente Celiana, né? Ou a tenente Alves, ou o capitão Nogueira, ou eu, tá bom? E lembrando que é sempre um prazer ajudar vocês. Então, vamos lá? Revisão para a A7. Então, eu vou começar com esse texto. Esse texto faz a gente refletir sobre o que é cultura, né? A cultura de um povo é formada por vários elementos como crenças, ideias, mitos, valores, danças, festas populares, alimentação, modo de se vestir, entre outros fatores. É uma característica muito importante de uma comunidade, pois a cultura é transmitida de geração em geração e demonstra aspectos locais de uma população. O Brasil, nosso país, né, por conter uma grande dimensão territorial e uma população numerosa, miscigenada, com grande quantidade de descendentes de europeus, africanos, asiáticos e índios, apresenta uma vasta diversidade cultural no seu povo. Então, o Brasil tem essa vasta diversidade cultural devido à sua dimensão continental, né, sua dimensão grande, e tem essa miscigenação cultural, né, essa diversidade, né, essa quantidade, essa característica cultural, né, que o Brasil se diferencia de outros povos por ser um país que agrega muito a cultura que vem de fora ou a própria cultura, né, que já existia aqui antes do achamento do Brasil, né, que foi a cultura indígena, né. E a partir desse texto motivador, eu começo a trabalhar os conceitos, os principais conceitos que discutimos em sala, né? Discutimos aqui em nossas aulas. O primeiro conceito de cultura é o conceito de cultura na sociologia, que se ocupa de entender os aspectos aprendidos, né, que o ser humano em contato social adquire ao longo de sua convivência. Então, cultura, todos aqueles saberes, atos, né? Tudo que o texto anterior aqui fala, né? O modo de vestir, a alimentação, as festas, as danças, valores, mitos, ideias, crenças, né? Tudo isso é um conceito engloba o conceito de cultura, que são aspectos que a pessoa aprende, né? Então, gente, a prova não tá difícil, porque
estamos trabalhando esse tema exaustivamente para não ficar dúvidas, viu? Aprendendo esse termo sobre o conceito de cultura dentro da sociologia, eu entro agora no conceito de aculturação. É o nome dado ao processo de troca entre culturas diferentes a partir de sua convivência, o processo de aculturar, né? De forma que a cultura de um sofre ou exerce influência sobre a cultura sobre a construção cultural do outro. A aculturação por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles aculturaram os índios ensinando português, a religião deles. E ao mesmo tempo também teve uma troca ali, porque tem palavras no português brasileiro que são de origem indígena, né? São várias palavras, né? Machixe, chuchu, macaxeira, tem nomes de estados, né? O nome Pará, tem cidades no Pará que também, eu não sei se Pará propriamente é um nome indígena, mas tem cidades no estado do Pará que é de origem indígena. E você provavelmente conhece alguma cidade que o nome tem origem indígena. A cidade, a região administrativa aqui do Distrito Federal, que se chama Taguatinga, por exemplo, Taguatinga, alguns dizem que significa ave branca na língua indígena, e já outros falam que Taguatinga significa areia branca. E lembrando que existe várias etnias, várias línguas, né, indígenas no nosso país. Então, esse processo de aculturação tem uma troca entre as culturas diferentes, né? Depois vocês me falam aí algum tipo de cultura, de palavra que você conhece de origem indígena. E dentro dessa aculturação existe o que? A assimilação cultural, né? Outro termo utilizado, né, no nosso trimestre, que fala sobre a assimilação cultural, que é o processo em que um grupo cultural assimila ou adota costumes e hábitos de outra cultura. Ou seja, tem a ver com a aculturação, só é outro termo, mas a ideia é a mesma. E a interação cultural, a interação não ficou vermelhinha, mas eu passo o traço vermelhinho aqui embaixo para vocês. A interação cultural é o fenômeno social onde ocorre o contato entre diferentes culturas, o que resulta no compartilhamento de conhecimento, hábitos e costumes. Interação cultural tem muito a ver com a socialização, a endocultura também, né? Que é essa troca, né? É um fenômeno que ocorre com um contato entre diferentes culturas. Você pega e viaja para um país aqui da América do Sul, por exemplo, para a Argentina, você está tendo contato com outras culturas. Você viaja para os Estados Unidos, está tendo contato com outra cultura. Você viaja para algum país da África, está tendo contato com outra cultura. E assim, você tem contato tem interação cultural, né, com outras culturas até de cidades diferentes da sua, né? Isso é interessante dentro da cultura, né? Perceber assim as singularidades, né? As diferenças culturais, linguísticas, né? Que existe até dentro do nosso país. Então, dando continuidade, né? No estudo antropológico, lembrando, eu falei sobre as áreas do conhecimento da sociologia, né? E uma delas é o estudo antropológico. O estudo antropológico é a antropologia. As ciências sociais, na verdade, as áreas do conhecimento nas ciências sociais, que tem a sociologia, a antropologia
e a ciência política, não precisa lembrar disso, mas você tem que lembrar que existe uma área do conhecimento nas ciências sociais, que é a antropologia. E nesse caso, a antropologia, você lembra disso aqui, ó. No estudo antropológico, entende-se que os fatores genéticos não são os principais determinantes das características culturais. Quer dizer, os seus fatores genéticos não tem nada a ver com a sua cultura. A cultura tem a ver com aonde a pessoa está inserido, não é porque ele nasceu com algum fator genético que corresponde a tal cultura. Não, isso não tem nada a ver, tá? Agora, eu acho que a professora está falando até um pouco rápido, né? Tá seco aqui em casa. Durante a aula eu vou fazer leves interrupções, rapidinho assim, uma interrupção rapidinha só para beber uma água, porque esse clima brasiliense não favorece as nossas aulas, tá muito, muito seco. Vou tentar falar um pouquinho mais devagar para vocês ir assimilando e pegando as ideias da aula, tá bom? Então, bebi minha água. O relativismo cultural, agora a gente vai entrar no relativismo e etnocentrismo. Lembrando que o etnocentrismo é quando você hierarquiza a cultura, coloca a sua cultura como superior, como melhor, e isso não é muito correto, né? Já o relativismo cultural, você relativiza e não coloca nenhuma escala entre as culturas. Todas as culturas têm a mesma importância. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho esses conceitos. Eu tô colocando esses conceitos aqui bem explicadinhos. Qualquer dúvida pode perguntar. O relativismo cultural foi uma perspectiva importante para os estudos da antropologia, sobretudo por rejeitar o etnocentrismo e o positivismo. Vocês lembram que o positivismo ele tenta explicar tudo através da comprovação científica, né? E o etnocentrismo, ele quer explicar que uma cultura é melhor que a outra. Já o relativismo cultural, ele afasta dessas explicações. Ele acha que essas explicações estão incorretas. Então, aqui, ó, a posição cultural relativista considera as especificidades de cada cultura sem estabelecer hierarquia para a valoração de sua condição civilizatória. Ou seja, não existe hierarquização. Todas as culturas têm a mesma importância, tá? Ele se contrapõe, é a outra visão, né, do etnocentrismo. A postura etnocêntrica reflete um sentimento de quê? De superioridade de dado grupo em relação a outros grupos de outras origens e etnias. Os alunos, eles estão falando muito sobre a questão do Talibã, Estados Unidos. Você pode fazer uma relação assim. Quando dizemos que um povo é mais importante que os outros, configura-se discriminação social construída por um discurso excludente sem base na ciência, né? Ou seja, um discurso etnocêntrico, tá? Isso aqui eu tô falando do etnocentrismo, eu não estou falando do positivismo, tá bom? Apropriação cultural. Professora, apropriação cultural. Às vezes eu ouço essa palavra principalmente em debates. A senhora provavelmente falou na aula, mas eu não estou recordando. Vou repetir. A apropriação cultural é um mecanismo de opressão por meio do qual um grupo dominante se apodera de uma cultura inferiorizada, esvaziando-se de significados, suas produções, costumes, tradições e demais elementos. Um exemplo de apropriação cultural teve há uns 2 anos atrás, no Carnaval, aqui no Brasil.
pessoas, eu não vejo assim nenhum problema, mas teve pessoas que acharam inadequada, não julgo também quem achou inadequado, fantasiar de índio. É um pouco inadequado porque tá entrando nesse sentido aí de esvaziar, né, o significado, porque não tá ali vivenciando as dificuldades, o que que um índio passa. E ao mesmo tempo chega o carnaval, a pessoa quer se vestir de índio. Então, a apropriação cultural é isso. A pessoa tá valorizando o índio? A pessoa tá entendendo a cultura dele, a importância dele na história da construção do país? Não tá. Mas se veste com a roupa dele no carnaval. Aí teve toda essa discussão. Eu não julgo quem vestiu a roupa, também não julgo quem julgou. Enfim, é só um exemplo. Também existe outros tipos de apropriação cultural que entra nesse debate, como fazer tranças no cabelo, não sendo negro, existe todo um significado, mas isso eu deixo assim, não levanto debate sobre isso e nem não me posiciono. Só coloco como exemplo aqui para vocês, tá bom? E os padrões de comportamento? Os padrões de comportamento também, eles estão vinculados à cultura, né? E variam de uma cultura para outra, ou seja, o chamado choque cultural. Na maioria das vezes, decorre da percepção de tais variações ou diferenças. Ou seja, às vezes você já morou em outra cidade que não é a cidade que você cresceu, que você pegou aquele sotaque. Aí quando você chega em outra cidade, alguém fala, nossa, esse seu sotaque. Isso se chama choque cultural, né? Padrões de comportamento que você tinha na outra cidade, que na outra cidade é diferente. Choque cultural não é errado, é um choque cultural, algo natural, tá? O choque cultural, ele acontece. Às vezes a gente viaja até para a cidade, assim, de um primo, e todo mundo lá começa, seu sotaque, a forma que você fala. Acontece, tá? Agora, os critérios de julgamento das culturas diferentes devem primar pela tolerância e pela compreensão dos valores da lógica e da dinâmica própria de cada uma delas. Por quê? Porque não julgar a cultura como melhor ou pior, né? Ser tolerante, isso é que pode ser tolerante em relação à religião, a comportamento do outro, mas tolerante das coisas que são boas, né? O que é ruim, não, né? Isso já foi falado na aula passada, tá bom? E o pluralismo cultural significa a respeito da convivência mútua de características culturais pertencentes a diferentes grupos sociais, ou seja, repudia atitudes discriminatórias. O pluralismo é agregar, né, a convivência mútua de várias culturas. E um exemplo da convivência mútua de várias culturas é quando a gente chega ali, por exemplo, ali na Feira da Torre, que a gente vê várias culturas de vários estados diferentes, né? Aquela feira antiga, gente. E ali você vê muito artesanato, vê culturas diferentes ali convivendo. A gente consegue ver claramente, a professora tá cansada, gente, desculpa. O pluralismo cultural ali, tá bom? E eu falei de artesanato. O artesanato traz as marcas de cada cultura e, desse modo, consegue atestar a ligação do homem com o meio social em que vive. Se você chegar lá em Belém do Pará, lá no Mercado Ver o Peso, e
para uma cerâmica feita lá na Ilha de Marajó, aquilo ali liga muito aquela população, aquele artesanato ali, ele traz marcas características de uma população que é da Ilha de Marajó, que só tem ali naquela região do país, né? É interessante até esta ligação do homem com o meio social que ele vive ali, tá? Os artefatos que são produzidos manualmente costumam revelar uma integração entre homem e o meio social, são identificáveis no tipo de matéria-prima utilizada e na cultura que está inserido, né? Eu dei o exemplo da cerâmica da Ilha de Marajó, mas, por exemplo, o birimbau, você já pensa em que cidade do país, em que estado? Bahia, né? Mas tem outras localidades do país, mas eu já viajei lá para Bahia e já cheguei em Brasília com birimbau, por exemplo. Isso é muito característico de lá. O ser humano, ele é apto, então, para assimilar um conjunto cultural de mecanismos de controle, planos, regras e instruções dentro desse aspecto cultural, né? O encontro entre diferentes culturas propicia a humanização das relações sociais a partir do aprendizado sobre as diferentes visões de mundo, né? A gente sempre aprende através desses encontros de diferentes culturas, né? Diferentes visões de mundo, de formas de ver o mundo. E sempre lembrando da palavra-chave que é a tolerância e o respeito. Portanto, sociologicamente, as diferenças de costumes não constituem um critério válido para julgar as diferentes sociedades. A partir do ponto de vista sociológico, é possível afirmar que cultura é resultado do passado sendo influenciada pelos fatos correntes e as perspectivas sobre o que está por ocorrer. Então, gente, aqui eu vou finalizar a nossa aula, mas antes disso, eu vou colocar aqui a nossa sociologia em prática, né? Para entender um pouco o que a gente estudou hoje. Essa sociologia em prática fala sobre uma situação hipotética. Olha só. Na situação hipotética em que um viajante morador de São Paulo, ao viajar para uma comunidade indígena, observa um ritual sagrado sagrado para aquela aldeia, poderia considerar que tudo quanto presenciou no ritual como comportamentos selvagens e primitivos. Quer dizer, esse rapaz que é de São Paulo, de uma cidade grande, ele chega numa comunidade indígena e tudo que ele vê, ele julga, ele começa a falar, esse povo é selvagem, é primitivo. Entendo tal atitude, ele se enquadraria a um comportamento etnocêntrico, ou seja, desrespeitoso em relação às diferenças. Essa afirmativa aqui, essa situação hipotética, né? É verdadeira ou falsa, gente? Respondam aí, 2 segundos. 1, 2. Quer ler de novo? Essa afirmativa, ela está verdadeira, ele está tendo um comportamento que é etnocêntrico. No início da aula, eu falei que eu ia dar um spoiler, começar a falar sobre o tema da próxima aula, mas eu vou deixar para a próxima aula. Eu só vou falar aqui que não vou entrar muito, é sobre raça, etnia e multiculturalismo, tá? Vai ser o capítulo 5, mas não se preocupe com isso agora. Vocês vão se preocupar com a nossa revisão, qualquer coisa. Estudem pelo capítulo 3 esses conceitos e com esse slide aqui que eu vou deixar disponível no AVA, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula. Boa sorte na prova, vai dar tudo certo. Só faltam mais 2, né, gente? E vocês estão a um passo do segundo ano. Eu quero muito ver esse momento tão bom na vida de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.